Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia! E esse é o programa de número 167, é o Tributologia de Páscoa. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês por mais essa semana, agradecendo pelo carinho da semana passada, pelas intervenções, pelos comentários. Gostaria de dizer que é sempre um prazer enorme poder debater com vocês assuntos tão relevantes e importantes para o direito tributário, para o direito financeiro, para o futuro do nosso país, como foi o caso do arcabouço fiscal, que foi o tema da semana passada. Muito obrigado para você porque esteve aqui, que teve o carinho de dar o seu like, de curtir, compartilhar ou simplesmente de não gostar, mas efetivamente eu fico feliz que você tenha participado do Tributologia. Eu queria desejar a vocês que estão aí me assistindo pelo YouTube, me ouvindo pelo podcast, uma ótima Páscoa, um ótimo domingo de Páscoa, que vocês possam aproveitar em família esse dia bastante especial. Eu vou falar hoje de uma decisão do STJ extremamente importante. O Brasil é um país tão esquisito que o judiciário muitas das vezes tem que falar o óbvio. Na verdade, o STJ tem que falar o óbvio, porque os juízes que estão na primeira instância, que estão nos tribunais, infelizmente, têm atuado de forma muito protecionista ao fisco, muito protecionista à fazenda de um modo geral. Então eu vou comentar hoje o recurso especial número 2036722 do Rio de Janeiro, recurso especial 2036722 do Rio de Janeiro, onde o STJ, o relator foi o ministro Gurgel de Faria, onde o STJ entendeu que na execução fiscal não é possível que o juiz determine de ofício o redirecionamento da execução fiscal para o responsável tributário. Gente, isso é óbvio. E é tão óbvio que é até um absurdo precisar o STJ falar sobre isso, é mais louco ainda eu falar sobre isso aqui no Tributologia, mas é importante falar sobre isso, porque quem atua em matéria tributária, quem está no dia a dia do direito tributário, sabe o quanto é problemático uma execução fiscal, sobretudo com relação ao redirecionamento focado nos administradores, focado nos empregados que tinham poder de gestão, focado nos prepostos. Porque hoje a execução fiscal é um processo que tem como único objetivo satisfazer o crédito tributário. A execução fiscal ela só anda para frente. A execução fiscal ela tem como requisito para a defesa, por meio dos embargos da execução, que o indivíduo apresente a garantia do juízo. A execução fiscal é um processo extremamente cruel. E mais cruel ainda é verificar que na prática os juízes eles não são imparciais. É mais cruel ainda perceber que na prática falta uma imparcialidade do magistrado na atuação dentro da execução fiscal. E chegar ao STJ esse tipo de assunto só demonstra que o que eu estou falando aqui não é choro de contribuinte. Na verdade é uma realidade. Porque quando o juiz redireciona uma execução fiscal sem que sequer tenha havido um pedido da Fazenda, obviamente isso demonstra uma perda de imparcialidade ímpar dentro de um processo que deveria ser julgado por equidistância, em que o juiz deveria ser equidistante das partes. Mas não é, infelizmente, o que acontece. Eu vou ler a ementa e vou comentar o assunto. Lá no STJ, o julgado, eu vou repetir, foi o 2036722 do Rio de Janeiro. A ementa diz o seguinte, pessoal: processo civil e tributário, execução fiscal, redirecionamento, determinação de ofício, impossibilidade. A ampliação subjetiva do polo passivo da execução fiscal não pode se dar de ofício pelo magistrado, exigindo-se pedido específico da parte interessada, sob pena de violação da regra da inércia da jurisdição, usurpação do exercício do direito de ação e, na hipótese da execução fiscal, da indevida ingerência do Poder Judiciário em atribuição privativa do Poder Executivo. Ao decidir questão não suscitada e a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, as instâncias ordinárias violaram na espécie artigo 2º e 141 do CPC, impondo-se a reforma do acórdão em agravo de instrumento e a anulação da decisão do juiz da execução que determinou o ex-ofício redirecionamento da execução fiscal. Essa decisão ela é extremamente importante, você sabe por quê? Porque hoje existem milhões de execuções fiscais ajuizadas nesse país em que há o redirecionamento de ofício pelo juiz. Eu mesmo já atuei em diversos casos em que o juiz redireciona de ofício.
E esse é o maior absurdo de todos, porque como é que funciona essa lógica da responsabilidade na execução fiscal? Como é que tem que ser essa lógica da responsabilidade na execução fiscal? Há uma execução fiscal contra uma pessoa jurídica porque a pessoa jurídica não recolheu determinado tributo. Pois bem, a pessoa jurídica vai ser citada e aí que está o primeiro ponto nevrálgico. Se a pessoa jurídica for citada, ela vai exercer a sua defesa. Se a pessoa jurídica passava por dificuldade financeira e passa por dificuldade financeira, não consegue nem pagar custo ou garantir o juízo, por exemplo, ela tem que ter o direito de embargar a execução fiscal. Não pode lhe ser negado o direito ao contraditório e ampla defesa, que são garantias fundamentais da nossa Constituição. Garantias fundamentais que têm que ser respeitadas, senhoras e senhores. Esse é o ponto. Para além disso, é importante lembrar que, vamos lá, a responsabilidade tributária, prevista no artigo 135 do CTN, ela somente se aplica em caso de dolo, fraude, simulação, em caso de intenção de enganar o fisco. Se a empresa passou por dificuldade, o tributo não foi pago porque a empresa não tinha dinheiro, porque a empresa estava com dificuldade de fluxo de caixa, porque não tinha cliente, porque estava na pandemia, não interessa. Não há que se falar em responsabilidade pessoal do gerente, do preposto, do diretor, de ninguém. Primeiro pressuposto é esse. Só uma hipótese, uma única hipótese de presunção de dolo, que é a súmula 435 do STJ. A súmula 435 do STJ ela traz a presunção de dolo, sim, quando a empresa muda de endereço sem informar ao fisco. Se a empresa mudar de endereço sem informar ao fisco, aí você tem, obviamente, uma situação em que se aplica a súmula 435, onde o dolo ele é presumido. Então é muito importante, tá? Que efetivamente fique claro que a presunção da prática de atos abusivos, a presunção do dolo, ele efetivamente, ela efetivamente não pode acontecer fora da súmula 435. Tá? É muito importante. E aí que tá a situação. No caso concreto, né, o voto do ministro Gurgel de Faria foi muito interessante, né? O caso em tela foi uma exceção de pré-executividade, onde alegavam os sócios da sociedade que não caberia esse redirecionamento de ofício, apesar da suposta dissolução irregular. Tá? E o que acontece? Esse processo é originário do Rio de Janeiro, tá? E o que acontece? O Tribunal do Rio de Janeiro ele deu parcial provimento ao agravo de instrumento, porque na primeira instância o juízo negou provimento à exceção de pré-executividade e foi afastado somente o bloqueio de bens. A alegação de nulidade da decisão, que determinou de ofício o redirecionamento da execução fiscal, efetivamente não foi levado em consideração, né? O Tribunal do Rio de Janeiro entendeu que não houve ofensa ao princípio da equidistância, da inércia do juiz diante do impulso oficial. Então, nesse caso, seria o impulso oficial a atender o andamento do processo, né? Então, esse redirecionamento não ofenderia o princípio da inércia de acordo com o TJ do Rio de Janeiro, né? E o ministro Gurgel de Faria, então, ele vai atacar esse argumento no seu voto, e vale a pena a leitura do voto, porque efetivamente, no caso concreto, o ministro Gurgel de Faria, ele entendeu que essa ampliação do polo passivo não pode se dar de ofício pelo magistrado, devendo haver um pedido específico da parte interessada, sob o argumento de que efetivamente o judiciário não pode se imiscuir, né, na administração da execução fiscal, cabendo à parte, ao Poder Executivo, correr atrás do seu interesse. Não cabe ao judiciário agir
pelo Poder Executivo. Eu acho que esse ponto é muito importante. Hoje o Judiciário ele age pelo Poder Executivo o tempo todo. E essa decisão ela é um marco relevante para demonstrar que não pode o Judiciário agir pelo Executivo. Freios e contrapesos. Cada poder tem a sua função. Cada poder tem a sua função. Sabe? E outra. O pedido de redirecionamento, disse o ministro Gurgel de Faria, ele efetivamente traz uma outra pessoa estranha ao processo para dentro do processo para que haja uma satisfação daquele crédito tributário. Essa pretensão, portanto, ao direito de ação, que é assegurada ao credor, não compete ao magistrado. Não compete ao magistrado. E não importa se é para prevenir prescrição, como diz o Tribunal do Rio de Janeiro. Não importa se é para prevenir prescrição, porque efetivamente o direito não socorre os que dormem. O direito não socorre os que dormem. Então, diz o ministro Gurgel, trata-se de uma nova demanda conexa com a primeira, devendo ser aplicadas todas as regras e princípios que resguardam o sistema processual brasileiro, dentre eles a inércia da jurisdição prevista no artigo 2º do CPC. Então, você tem com clareza que a decisão do juiz e a interpretação dada pelo TJ violam o artigo 141 do CPC. Por quê? Porque houve o interesse em decidir algo que não foi suscitado e que a lei exige iniciativa da parte. E o ministro Gurgel de Faria, ele vai além. Além de representar uma violação de direito de ação, diz o ministro Gurgel de Faria, cabe ao autor decidir sobre o seu interesse e conveniência de ampliar a lide, representando uma indevida usurpação da atribuição do Executivo. Cara, e ele bate forte nessa violação à separação de poderes. Então, é uma decisão extremamente importante. Eu recomendo que você que está aí me assistindo, você que está aí me ouvindo, reveja as suas execuções fiscais. Reveja as suas execuções fiscais. Para poder utilizar essa decisão do STJ para afastar essa loucura que nós estamos vivendo. De redirecionamento de ofício da execução fiscal sem que o ente federado exequente sequer faça o requerimento. O judiciário não é um meio de arrecadação. O judiciário não faz parte do sistema arrecadatório. O judiciário deve julgar a parte com equidistância. O judiciário deve atender à inércia. O judiciário é a última trincheira do cidadão contra o poder do Estado. Não podemos mais estar diante de um judiciário protecionista do orçamento público. O judiciário não é executivo. Ao judiciário cabe julgar de forma equidistante, de forma justa. Me chamem de idealista, me chamem do que for, mas efetivamente precisamos lutar por um judiciário equidistante, que julgue o processo sem analisar quem são as partes. Um judiciário que busque a justiça e na execução fiscal, que não haja como se fosse um agente arrecadatório, como se fosse um auditor da Receita, que não haja como se fosse um procurador da Fazenda. Não deve o judiciário abraçar uma das partes, mas julgar o direito envolvido. Bom, anotem esse julgado, porque ele pode ser muito importante nas execuções fiscais que estão em curso no seu escritório. Gente, eu queria agradecer o carinho de vocês. Se você gostou dessa tributologia, dá o seu like, curta, compartilhe. Eu acredito no judiciário, eu acredito mesmo na equidistância, eu tenho certeza que efetivamente há um caminho para que esse viés fazendário seja extirpado, porque isso é muito ruim para o desenvolvimento do país e para a segurança jurídica principalmente. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui mais essa semana, tá? Uma ótima Páscoa para vocês. Um beijo e semana que vem tem mais tributologia.
Tchau, tchau, galera. Até semana que vem. Ó, se você gostou, curte, vai, compartilha esse vídeo. Compartilha esse podcast e dá o seu like. Beijo, galera. Tchau, tchau.